A Air Fryer, a famosa fritadeira sem óleo, veio com a promessa de preparar alimentos de forma mais saudável. Mas recentemente uma polêmica surgiu, a acrilamida, substância cancerígena produzida principalmente na fritura da batata. A Air Fryer produz acrilamida? É realmente uma forma mais saudável de fritura? Olá família, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Afinal, o que é melhor? Fritar no óleo, assar ou preparar na Air Fryer? A acrilamida é mesmo cancerígena? Como evitar essa substância? Quais os cuidados que você deve ter com a sua Air Fryer para realmente preparar alimentos de forma mais saudável? Vou explicar tudo isso no vídeo de hoje, passo a passo. Então like no vídeo, já dá um joinha, não deixe de compartilhar nos seus grupos e me diga, você usa Air Fryer? O que você geralmente prepara nela? Coloque aí nos comentários abaixo. A tecnologia avança e nós precisamos ficar atentos. E de fato a Air Fryer tem uma tecnologia muito interessante que pode ajudar a preparar os alimentos de forma mais saudável se você utilizar de forma correta. Eu, por exemplo, aqui em casa tenho Air Fryer, uso com frequência. Aqui eu não tenho forno micro-ondas, eu definitivamente não frito nada no óleo, mas eu utilizo o Air Fryer de uma maneira muito específica, diferente da maioria das pessoas. E eu vou explicar como no final desse vídeo. Então assista o vídeo até o final. Eu quero dividir esse vídeo com relação às principais dúvidas das pessoas. Primeiro, como funciona uma Air Fryer? A acrilamida, ela realmente é perigosa, realmente causa câncer? E a produção de acrilamida na Air Fryer? O que é melhor? Fritar no óleo, fazer no micro-ondas, assar no forno ou assar numa Air Fryer? Então vamos lá, por partes. Como funciona uma Air Fryer? Basicamente, pessoal, é um forno em miniatura. Como que funciona? Ela esquenta o ar ali dentro desse forninho e vai assando o alimento. E aí eu vejo uma vantagem muito grande com relação, por exemplo, a forno micro-ondas. Eu percebo uma mudança de sabor quando o alimento é preparado no micro-ondas. Tem gente que não percebe, mas eu percebo. E eu também vejo uma mudança na textura. Geralmente o alimento fica mais ressecado. Isso não ocorre na Air Fryer. Ela preserva a água do alimento, preserva o sabor e preserva a textura. Então eu vejo uma grande vantagem. Por isso que eu nem tenho forno micro-ondas em casa, eu prefiro utilizar a Air Fryer. E outra vantagem que eu vejo é que eu consigo programar. Então eu consigo colocar a temperatura que eu quero, isso é muito importante na produção da acrilamida, conforme eu vou falar daqui a pouco, e consigo colocar o tempo, então não tem risco de queimar. Quando você frita algum alimento ou quando você assa no forno a gás, isso ocorre com frequência, você acaba queimando, né? Queima o arroz, acaba queimando alguma coisa no forno. Na Air Fryer não tem esse risco, você tem o timer e tem a temperatura que você quer. Bom, assim, acrilamida, estou preocupado, ouvi dizer que ela causa câncer, ouvi dizer que ela é produzida ali quando o alimento é preparado na Air Fryer. Vamos lá, por partes. O que é acrilamida? Acrilamida é uma substância que é produzida ali no cozimento de alimentos quando passa de 120 graus. Ou seja, 120 graus, pessoal, qualquer maneira que você preparar o alimento vai chegar nessa temperatura, tá? Se for na panela, se for no forno, se for no micro-ondas, se for na Air Fryer, vai passar de 120 graus. E quais os alimentos mais comuns de produzir a acrilamida? Principalmente a batata, mas também a torrada e o café. Sim, o café ali no processo de torra do café é produzir acrilamida. Essa acrilamida é produzida na famosa reação de Maillard, né, pessoal? Geralmente alimentos que têm muita asparagina, que é um aminoácido, e um indutor de açúcar, no caso o amido. Então você tem essa reação de Maillard e tem essa formação de acrilamida. Moacir, causa câncer? Bom, a acrilamida quando inalada, isso ocorre principalmente na indústria, onde isso é usado na produção de polímeros, é um problema sério na saúde. Mas com relação à ingestão, os estudos ainda não são concisos com relação a isso. Existem estudos que demonstram aumento de câncer, existem estudos que não. Mas precisa haver uma ingestão de acrilamida enorme, uma quantidade grande, e que nós não observamos isso no nosso dia a dia. Agora, o mais importante do que a acrilamida é o seu intestino. O nosso intestino, pessoal, funciona como uma barreira e ele impede a entrada de acrilamida e de outras substâncias indesejadas. Se você tem um intestino que funciona bem,
você tem uma proteção contra essas substâncias. Então, mais do que nunca, é importante cuidar do seu intestino. Eu tenho vários vídeos aqui que eu falo sobre intestino, não deixe de assistir para saber como proteger o seu. Bom, assim, como evitar essa acrilamida, já que ela é produzida de qualquer maneira que eu fizer o meu alimento? Bom, ela tem muito a ver com a temperatura. Quanto maior a temperatura, mais acrilamida produz nesses alimentos específicos e quanto mais tempo você deixa. Então, quanto mais quente, maior a temperatura e mais tempo fica no forno, na panela, onde for, mais acrilamida vai produzir. Você percebe a acrilamida principalmente na coloração do alimento. Então, a batata, por exemplo, quanto mais escura essa batata, mais acrilamida. Torrada, quanto mais escura a torrada, mais acrilamida. Quanto mais assa, mais a produção de acrilamida. Então, você precisa estar atento ao tempo, né, de preparo desses alimentos. Moacir, o que é melhor, afinal de contas? Fritar no óleo, assar, air fryer? Pessoal, fritar no óleo definitivamente é a pior opção. Por quê? Porque o óleo tem uma substância, quando nós aquecemos esse óleo comum, esse óleo de cozinha, que geralmente é óleo de soja, de milho, de girassol, são óleos parcialmente hidrogenados, esses óleos têm ligações duplas e ligações simples. Quando se aquece, essas ligações se rompem. E com esse rompimento, há a produção de acroleína. A acroleína é uma substância cancerígena, sabidamente cancerígena, muito pior do que a acrilamida. E aí você tem dois problemas, né? Porque você produz acrilamida e produz acroleína. Aí realmente é uma bomba para o seu organismo. Então é melhor você preparar, preferencialmente, o seu alimento sem óleo. Ali, controlando a temperatura, você tem uma baixa produção de acrilamida e não vai trazer problemas para você. Agora, o mais importante, pessoal, as pessoas têm um fetiche com batata frita, né? Eu não entendo isso. Que delícia é essa de batata frita? Eu nem gosto tanto. E as pessoas, quando pensam em air fryer, só pensam em batata frita e só pensam em salgadinhos congelados e para fazer arroz, né? Eu não uso a minha air fryer para nada disso, pessoal. Sabe o que eu preparo na air fryer? Eu preparo peixe, preparo peixe, porque eu consigo preparar o peixe ali sem óleo, ele fica muito saboroso, não dá trabalho, eu programo ali, ele já sai prontinho. Eu preparo carnes, eu preparo legumes e detalhe, nenhum desses alimentos produz acrilamida e definitivamente também não produzem acroleína. Então, é preciso você reaprender a utilizar a sua air fryer, utilizar para fazer legume, para fazer peixe, para fazer comida de verdade. Aí sim, ela vai ajudar e vai ajudar muito você a ter uma alimentação mais saudável. Pessoal, meu site, hein? www.ddadorei.moacir.com.br. Lá tem todos os suplementos que eu uso, que eu indico, os meus cursos estão lá, materiais gratuitos. Não deixem de conhecer o meu site. Se você não é inscrito no canal, pessoal, não paga nada, é de graça. Basta clicar em inscrever-se, não esquecer de marcar o sininho, não esquecer de marcar todas. Pessoal, compartilhem esse vídeo e eu aguardo vocês na nossa próxima conversa. Até lá, pessoal.